Saudações, seja muito bem-vindo à Termometria, nossa aula 41. Qualquer dúvida, nosso e-mail institucional. Objetivos da aula de hoje: conceituar temperatura e calor e estabelecer as relações entre diferentes escalas termométricas. Então, bora comigo. Algumas definições iniciais. Carlos, o que significa energia térmica? É a soma de todas as energias cinéticas das partículas decorrentes da sua agitação. Então você pega a energia cinética de todas as moléculas e soma. Isso daria a energia térmica. O que seria, Carlos, então a temperatura? É uma medida associada a esse grau de agitação das partículas. Então veja, temperatura não é energia, é uma medida indireta associada a essa energia térmica das partículas. Podemos entender então que a temperatura é apenas um nível de energia térmica média das partículas, porque tem umas mais rápidas, outras mais lentas, beleza? E aí, Carlos, a principal diferença entre temperatura e calor é agora, ó. O que é calor? É essa energia térmica em movimento que sempre é transferida de um corpo a outro devido à diferença de temperatura existente entre eles. E atenção, essa transferência de energia térmica, para que receba o nome de calor, sempre vai ocorrer da temperatura mais elevada para a temperatura menos elevada. Então tá aí um corpo A com 39 graus Celsius e um corpo B com 37 graus Celsius. O corpo A tem uma temperatura, o nível de energia térmica de suas partículas maior que B. Então, gente, essa energia vai se transferir espontaneamente do corpo A, que tem um maior nível de energia, maior temperatura, para o corpo B de menor temperatura. Então, preste atenção. Você só pode falar em calor se houver energia em movimento. Então você fala, estou recebendo calor, estou perdendo calor. Verbos de ação tem que estar junto com a palavra calor, tá bom? É por isso que a gente vai dizer assim, ó, um corpo não tem calor. Ele tem energia térmica grande quando é quente e pequena quando frio. Não é correto dizer estou com calor. É certo dizer estou com energia térmica, porque o calor é essa energia térmica em movimento. Por isso, tem que ter verbo de ação. Estou recebendo, estou perdendo e jamais estou com calor. Beleza? O que você tem não é calor, é energia térmica. Carlos, gostei disso aí, viu? E o que é o equilíbrio térmico, Carlos? É o estado físico em que o nível de energia das partículas, ou seja, a sua temperatura, se tornam iguais após cessada a transferência de calor entre eles. E a lei zero da termodinâmica diz o seguinte: se um corpo A está à mesma temperatura de um corpo B, ou seja, equilíbrio térmico, e esse B está à mesma temperatura que o corpo C, então eu vou dizer que A e C estão à mesma temperatura. Se a temperatura de A é igual a de B e a de B é igual a de C, então a de A é igual a de C. Isso é o que nós chamamos de lei zero da termodinâmica. Galera, termômetros. O que são termômetros, hein, gente? São instrumentos para medida indireta da temperatura. E para ter essa medida indireta da temperatura, você diz assim, mas por que indireta, Carlos? Porque você não tem como se tornar um ser minúsculo, entrar dentro do corpo e começar a medir a temperatura. Não existe isso. É por isso que nós usamos uma coisa chamada substância termométrica. Acompanhe comigo. É uma substância presente em um dispositivo, que nós vamos chamar de termômetro, que vai apresentar uma característica que varia com a temperatura. Essa característica vai depender do tipo de termômetro. Essa substância não necessariamente é um meio físico. Observem, esse primeiro tipo de termômetro é o chamado termômetro de vidro ou termômetro clínico de mercúrio. Outros termômetros que existem são os termômetros digitais. O da esquerda, nós chamamos o termômetro digital de contato. E esse aqui é o termômetro digital infravermelho. Quais seriam as substâncias térmicas no termômetro de vidro e no termômetros digitais de contato e o de infravermelho? Vamos discutir. O termômetro de vidro também é conhecido por clínico analógico. Ele vai utilizar uma substância que geralmente é o mercúrio, que vai se dilatar com a temperatura. Ou seja, você tem
uma substância chamada mercúrio, que quando é colocada em contato com o corpo, esse mercúrio pode se dilatar. Quanto maior a dilatação do mercúrio, maior o nível de energia térmica, maior a temperatura. Então, isso é uma maneira de relacionar a dilatação do mercúrio com o nível de agitação, ou seja, a temperatura de um corpo. Só que tem um detalhe, tá, gente? A Anvisa já proibiu essas vendas de termômetro de mercúrio em 2019, porque o mercúrio é um material que pode justamente se associar à corrente sanguínea e causar muitos malefícios ao corpo. Então esse termômetro está em desuso aí, em 2019 foi proibido. Aí, uma maneira de substituir esse termômetro, talvez seja utilizar termômetros digitais. O primeiro de contato, que é esse aqui à esquerda, ó. Esse aqui. Esse termômetro de contato usa como substância termométrica, atenção, um circuito eletrônico alimentado por uma pequena bateria. Então, a substância termométrica dele é um circuito eletrônico que varia com a temperatura. E o termômetro infravermelho, que é esse aqui, é aquele que não entra em contato com o corpo, é um termômetro que usa como substância termométrica a emissão de ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas infravermelho. Atenção, infravermelho são chamadas de ondas de calor. Percebeu? Muito bem, Carlos. Legal demais. Qualquer informação adicional que você tenha no nosso slide em PowerPoint, você pode tirar aí nesse site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, definido justamente o que é termômetro e substâncias termométricas, vamos falar das escalas termométricas. Leia comigo o que está escrito aí, que é muito importante para você entender o conceito de escalas termométricas. Vamos comigo. Apesar da proibição do mercúrio nos termômetros analógicos, que já comentamos isso, pode-se utilizar o álcool. Ou até mesmo, gente, termômetros mais recentes já utilizam outras substâncias não tóxicas ao corpo. Então ele não está totalmente em desuso. Ele só deixou de utilizar o mercúrio. Agora está usando outras substâncias que variam com a temperatura de acordo com sua dilatação. Então, se você utilizar o álcool, ele, apesar de ser um pouco volátil, mas ele pode ser usado. Ou seja, ele rapidamente evapora, né? Para esse termômetro, ele vai dividir o seu comprimento em partes iguais, estabelecendo o que chamamos de pontos fixos. O ponto de fusão do gelo, que é quando o gelo está passando da sua fase sólida e se transformando em água na fase líquida, ou o ponto de ebulição da água, quando essa água passa do estado líquido para o estado de vapor, de modo a atingir uma marca quando colocada em contato com o objeto, de acordo com a lei zero da termodinâmica. Então, o corpo entra em contato com a substância termométrica e a substância termométrica vai nos dar exatamente o valor do nível de energia térmica, ou seja, a temperatura. As escalas mais utilizadas no mundo são a escala Celsius, muito comum aqui nos países da América do Sul, que dividem em 100 partes, a escala Kelvin, praticamente restrita ao uso laboratorial, e a escala Fahrenheit, ainda utilizada em alguns países de língua inglesa, como Inglaterra e Estados Unidos, que tem a divisão em 180 partes. Então veja, eu tenho um ponto de fusão do gelo, quando o gelo está derretendo, tenho um ponto de ebulição da água, quando a água está evaporando. Celsius e Kelvin, eu divido essa diferença em 100 partes, e a Fahrenheit eu divido em 180 partes. Muito bem, vamos apresentar aí, ó. Ponto de fusão do gelo na escala Celsius, 0 graus Celsius. Atenção, esses valores é a pressão normal ao nível do mar, tá certo? Gelo derrete a 0 graus Celsius ao nível do mar. Esse valor na Fahrenheit equivale a 32 graus Fahrenheit. E na Kelvin equivale a 273 Kelvin. Quando eu vou para a água fervendo ao nível do mar, a Celsius estabelece 100, Fahrenheit 212 e a Kelvin 373. Então vamos deixar claro. Quando eu digo 0 graus Celsius, é a mesma coisa do ponto de vista de agitação molecular de 32 graus Fahrenheit, que por sua vez é a mesma coisa de 273 Kelvin. Muito bem, Carla. Então, baseado nisso, vamos lá. Deixa eu só dar um pequeno spoiler a você. Por que Fahrenheit utiliza 32 e 212? Galera, a história conta que Fahrenheit teria associado 100 graus à temperatura do corpo humano. Então, de antemão, já vou dizer a você, quando alguém falar em 100 graus Fahrenheit, deve dar uma temperatura aqui para a gente na escala Celsius entre 37 e 38.
Beleza? E ele teria associado 0 grau à temperatura de um país bem próximo do Polo Norte, portanto, negativa na nossa escala. Então, se você vem para cá, ó, 32 graus Fahrenheit, 0 grau Fahrenheit, entraria na zona negativa da Celsius. Então, é por isso que a escala Fahrenheit não tem os mesmos 0 e 100, porque ele colocou 0 para um país bem frio, fazendo com que 32 graus Fahrenheit seja 0 graus Celsius para a gente. E estabeleceu 100 graus para o corpo humano. Por isso que 100 graus Celsius, que é acima da temperatura do corpo humano, deu 212. A divisão em 180 partes foi opcional para ele, tá bom? E a escala Kelvin, como vocês estão vendo, tem o mesmo número de divisões da Celsius. Celsius e Kelvin costumam ser chamadas de escalas centígradas. Mas por que, Carlos, centígrada? Porque tem 100 divisões, beleza? Então agora, para que a gente possa relacionar os valores das temperaturas em Celsius, eu vou utilizar para a temperatura a letra grega θ. θC significa temperatura em Celsius. Para Fahrenheit eu vou usar θF. E agora para Kelvin, preste atenção. Eu poderia usar θK. Só que aí os cientistas resolveram chamar de T maiúsculo, porque quando nós formos estudarmos a aula 47 de gases, lá você vai ver que todas as questões envolvendo gases, a temperatura necessariamente tem que ser em Kelvin. Aí se bota um T maiúsculo porque lembra a palavra temperatura, beleza? Só por isso. Então vamos aplicar um teorema da matemática para descobrir a relação entre temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Lá vou eu. Vou aplicar teorema de Thales. Segmento menor, olha o mouse, atenção, olha o mouse aqui, ó. Vou dizer que esse segmento menor na escala Celsius, θC menos 0, está para o segmento maior, 100 menos 0. Fazendo a mesma coisa para Fahrenheit. θF menos 32 está para o segmento maior, 212 menos 32. Agora vamos pegar a escala Kelvin. T menos 273 está para a diferença maior, 373 menos 273. Com muito cuidado agora, θC menos 0 é θC, 100 menos 0 é 100, θF menos 32 não posso fazer nada. Ó, detalhe, eu não posso cortar 32 com 32, que tem um sinal menos aqui. 212 menos 32 é 180. Aqui em cima, T menos 273 sobre 100. Aí, gente, o que é que eu posso fazer? Para simplificar a minha vida, eu posso dividir tudo por 20 aqui embaixo. Quando eu faço isso, 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9 e 100 por 20 dá 5. Então, essa relação que você está vendo é a relação chave da aula de hoje. É a relação que permite você transformar o valor em uma temperatura na outra. Então, vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, se uma pessoa está com febre aqui no Brasil com 40 graus Celsius, qual seria a indicação de um termômetro usado lá nos Estados Unidos que usa escala Fahrenheit? Então, o que é que você faz? Você substitui 40 graus Celsius no lugar de θC para achar no nosso primeiro exemplo a temperatura em Fahrenheit. Então, lá vou eu, ó, pegando essa parte de amarelo aqui. θC sobre 5 é igual a θF menos 32 sobre 9. Como o θC é 40, pessoa com febre aqui no Brasil, né? 40 sobre 5 é igual a θF menos 32 sobre 9. 40 sobre 5 é 8. O que é que eu vou fazer com esse 9 que está dividindo? Multiplica pelo 8. Vamos lá, nesse clima da alegria dá 72. θF menos 32 é 72. Passa menos 32 por outro lado. Tá aí, Carlos. Uma pessoa com 40 graus Celsius equivale a 104 graus Fahrenheit lá na escala Fahrenheit. Ou seja, se você for para os Estados Unidos ou algum país que use escala Fahrenheit, se você tiver com 104, você não está pegando fogo não, viu? É uma temperatura relativa à febre do seu corpo, 40 graus Celsius. Vou fazer agora o mesmo exemplo para transformar Celsius em Kelvin. Vou pegar agora a primeira e a terceira. Lá vou eu, transformando 40 graus Celsius para Kelvin, que eu chamo de T maiúsculo. Então vamos comigo. No lugar de... o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar 5 com 5, né? 5, corta 5. Cara, entendi. Então ficou que θC é igual a T menos 273. Aí olha que coisa incrível, gente. Passei menos 273 para o outro lado. Então a temperatura em Kelvin equivalente a 40 graus Celsius será 40 mais 273. Isso me dá
313 Kelvin. Parou. Anote aí. Eita, isso é importante demais, carro. A partir de agora, toda a vida para transformar Celsius em Kelvin, basta somar 273. Ei, já pode decorar isso. Isso será usado o tempo todo na aula de gases. Então, acabei de mostrar para você uma temperatura em Celsius. Quando você soma 273, automaticamente se transforma em Kelvin. O contrário é só subtrair. Carlos, mas por que isso acontece? Porque você está vendo que Celsius em Kelvin tem 100 divisões. Então, quando Celsius é 0, Kelvin é 273. Quando Celsius é 100, Kelvin é 373. Então, você está vendo que a Kelvin sempre está 273 adiantada em relação a Celsius. Não posso fazer nenhuma conclusão entre Celsius e Fahrenheit, porque as divisões são diferentes. Então, Celsius e Fahrenheit tem que usar essa parcela que eu estou passando o mouse aqui. Beleza, gente? Gostei, viu, Carlos? Função termométrica. Que danado é isso? É quando você vai relacionar uma grandeza física com a temperatura. Pode ser entre duas temperaturas, tá? Como a gente acabou de ver agora. Então, vamos estabelecer essa relação. Vou usar sempre teorema de Thales. Você está vendo que para uma altura de 10 centímetros, a temperatura é 0 graus Celsius. Para uma altura de 40 centímetros, a temperatura é 100 graus Celsius. Então, eu quero saber agora, para uma altura H, quanto vai ser a temperatura? Thales, acompanhe comigo, lá vou eu, ó, na figura ao lado. Suponha que a altura atingida varia de forma linear. Essa variação linear é a condição para você usar o teorema de Thales, que trabalha com retas. É por isso. Toda função polinomial do primeiro grau é uma função que é representada por uma reta, tá? E as relações de funções termométricas geralmente são de retas. Então, eu vou aplicar o teorema de Thales. Lá vai. Segmento menor, H menos 10. Eu estou aqui no mouse, ó. Está para o segmento maior, 40 menos 10. Está aqui. Pegando agora a temperatura em Celsius, θ menos 0, está para a diferença maior, 100 menos 0. Aí o que é que eu faço aqui? Corto 10 com 10? De jeito nenhum, pode não, gente. Ficou H menos 10 sobre 30 é igual a θ sobre 100. E o que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou dividir por 10, ambos os denominadores. H menos 10 sobre 3 é igual a θ sobre 10. E o que é que eu vou fazer agora? Você está vendo esse 3 que está aqui? Vai passar multiplicando θ do outro lado. H menos 10 é igual a 3θ sobre 10. Então, daqui eu vou dizer que o H é 3θ sobre 10 mais 10. Você sabe que isso é uma função polinomial do primeiro grau, onde H faz o papel do Y e o θ faz o papel do X. Lembra de função polinomial do primeiro grau lá na matemática? Vamos explicar um pouquinho melhor isso aí, né? Para a gente tentar entender. Galera, para que você possa entender como seria o gráfico disso aqui, porque às vezes aparece um gráfico, viu? Para θ igual a 0, você sempre faz assim. Você faz uma delas 0 e acha a outra. E depois inverte. Então vamos lá. Se θ for 0, substitui aqui para mim. 3 vezes 0 sobre 10 mais 10. Tudo isso aqui dá 0. Então, se θ for 0, H é 10. Só substituir aqui para ver. Ou seja, acabei de descobrir o ponto. Lembra que o θ é o X e o H é o Y? Então, o ponto é X0, Y10. Ou seja, θ 0, H 10. Achei o primeiro ponto. Está aqui. Quando a temperatura é 0, H é 10. Confirmou aqui de lado, né? Pegando agora para H igual a 0. Lembra que você faz um 0 e acha o outro? Se eu fizer H igual a 0, cara, vamos substituir nessa função. 0 é igual a 3θ sobre 10 mais 10. Passa agora o 10 para o outro lado. Esse 10 que está dividindo multiplica o menos 10, menos 100. Então, ficou que θ é igual a menos 100 sobre 3. Vamos mostrar nesse gráfico aqui, ó, quando H é 0, θ é esse valor. Procura H0. H0 está embaixo do 10. Mostra aí, Carlos. Quando H é 0... Quanto é que vale o θ? Estou mostrando aqui no gráfico, gente. Menos 100 sobre 3, ou seja, o ponto para x, ou seja, θ menos 100 sobre 3, o y, ou seja, h é 0, está aí marcado de verde. Está batendo, né? E agora vamos construir o gráfico, então. Primeiro ponto, quando x é 0, y é 10, ou seja, quando θ é 0, h é 10. Vamos marcar esse ponto? Marquei. Galera, toda vez que você vai marcar um ponto em que o x é 0, você marca em cima do y.
Então, quando o x é 0, marquei em cima do y, que foi 10. O y é o h, né? E quando y é 0, que nesse caso é a altura, quando y é 0, você marca em cima do x. O x seria θ. Então, marquei em cima do x menos 103. Então, de novo, quando o x é 0, o primeiro marca em cima do segundo. Quando o segundo é 0, que é o y, marca em cima do primeiro, que é o x, nesse caso, temperatura. E agora o que é que você faz? Uma reta. Ah, cara, ô Carlos, e esse ponto aqui, hein? Quando θ é 100, h é 40. Vamos mostrar ele agora, ó. Quando θ é 100, h é 40. Marquei lá em cima. Viu como é o gráfico aí, gente? E o pessoal que gosta de matemática sabe que o ponto que corta o eixo y é quem está sozinho aqui na função, né? Isso, e a inclinação da reta aqui seria o x. Ei, Carlos, gostei dessa revisão de função do primeiro grau. Falando agora sobre variações de temperatura, Carlos. Gente, veja, variações de temperatura é quando a temperatura sai de um valor e vai para outro valor. De cara eu já vou adiantar. Celsius e Kelvin tem quantas divisões? 100. Então eles terão variações iguais. Já a Fahrenheit não, tem 180. Vamos mostrar isso aqui na figura. Ó, para uma variação em Celsius de ΔθC, eu terei uma variação em Fahrenheit de ΔθF e ΔT. Já sei que Celsius e Kelvin têm a mesma variação, né? Porque tem 100 divisões. Então vamos aplicar novamente o teorema de Thales. Segmento da variação ΔθC está para diferença total 100 menos 0. Fazendo a mesma coisa para Fahrenheit. ΔθF está para 212 menos 32. A mesma coisa para Kelvin. ΔT está para diferença 373 menos 273. Tá aí, né? Quando você subtrai, deu isso aqui. Gente, eu posso simplificar dividindo por 20. Se eu dividir por 20, 100 por 20 dá 5. 180 por 20 dá 9. E 100 por 20 dá 5. Veja, Celsius em Kelvin a mesma variação, tá vendo? Porque é 5 e 5, já Fahrenheit não. A variação da Fahrenheit é maior, gente. Por quê? Porque a Fahrenheit é 180. Celsius e Kelvin é 100. Então, sempre uma variação em Fahrenheit, por ser 180 divisões, sempre será maior do que uma variação nas Celsius e Kelvin, que são iguais. Gostei, viu, Carlos? Isso aí, muito interessante, né? A observação está de azul, ó. Celsius e Kelvin, a mesma variação de temperatura. Carlos, e o que seria o zero absoluto? Você parou para perceber que seria interessante criar uma escala em que zero significasse, digamos assim, o estado físico teórico em que a agitação molecular fosse zero? Pronto, pois é, isso é o que a gente chama de zero absoluto. Mas cuidado. Do ponto de vista da física quântica, isso é impossível. Então, zero absoluto, teoricamente, seria o estado em que toda a agitação molecular cessaria. Então, o zero absoluto é inatingível na prática. Ele pode chegar muito perto, mas não se pode atingir exatamente o zero absoluto. Mas qual seria exatamente esse valor teórico? Gente, o valor teórico é menos 273,15 graus Celsius, que equivale a 0 Kelvin. Olha que interessante, gente. Então, a escala Kelvin é a escala criada, digamos assim, cientificamente, para corresponder à agitação mesmo, onde o zero seria agitação zero, teórica, né? Então, a escala Kelvin é chamada de escala absoluta, porque não admite valor negativo, porque ela zera na agitação teórica zero. Percebeu? E aí, gente, uma coisa, a gente usou 273 e 373, mas os valores corretos é 273,15 e 373,15, tá? A gente fez o arredondamento. Bom, Carlos, então agora você está vendo em que teoricamente cessaria a agitação molecular e de acordo com o diagrama, zero absoluto é 0 Kelvin, que é igualzinho a menos 273,15 graus Celsius, arredondamos para menos 273. E na Fahrenheit seria menos 459,67, arredondamos para menos 459,4. Esses três valores são iguais. Um está em Kelvin, que é o zero, sempre positivo. Outro está em Celsius e outro está em Fahrenheit. Observe, não existe menos 300 graus Celsius. Grau Celsius só vai até menos 273, tá bom? Entendi, cara. Isso é o que a gente chama de zero absoluto. Muito bem. Baseado nisso, nessa observação,
Nenhuma temperatura no universo pode ser inferior ao zero absoluto. Sim, sim, sim. Então, se alguém disser para você, professor, estava numa roda gigante num dia de frio com menos 300 graus Celsius. Mentira sua, não pode, gente. A menor temperatura que se pode atingir é menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin, ou menos 459,4 graus Fahrenheit. Inferior a isso é impossível, impossível, porque se zero é agitação zero, 0 Kelvin é agitação zero, como é que pode ser abaixo disso, né? Ok? Muito bem, Carlos. O que é que você achou aí desses 25 minutos de teoria? Legal, né, gente? Agora nós vamos fazer exercícios baseados em tudo que a gente viu na teoria. Anota tudo e vamos comigo. Primeira questão teórica. A partir dos sentidos, o homem começou a ter contato com o mundo físico que o cerca. O médico grego Galeno, no século II a.C., sugeriu que as sensações de quente e frio fossem medidas com base em uma escala de 4 divisões. Após 1.300 anos, Armin de Berna desenvolveu uma escala de temperatura baseada nas latitudes terrestres. Galileu, utilizando a expansão do ar, desenvolveu um termoscópio para uma escala mais precisa para a leitura, dividida em graus de calor. Com o passar dos tempos e a aquisição de novos conhecimentos, desenvolveram-se termômetros que utilizavam diferentes substâncias. Como já vimos, o termômetro clínico de mercúrio utiliza álcool, né? Aliás, o termômetro clínico de mercúrio passou a utilizar álcool. Óleo de linhaça, mercúrio e gás. Até os termômetros digitais, que já vimos o de contato e do infravermelho. Sempre acompanhados de diferentes escalas, com maior precisão de leitura, que foram padronizadas e aperfeiçoadas. Graus Celsius e graus Fahrenheit, por exemplo, até chegar a uma escala de referência Kelvin, que possui zero absoluto, ou seja, ela não admite valor negativo. Então veja que é uma revisão teórica da nossa aula. De acordo com o texto, o desenvolvimento do termômetro e das escalas. Vamos às alternativas. Letra A. Facilitou a leitura da quantidade de energia transferida entre dois corpos. Letra B. Permitiu medir temperaturas mais baixas que o zero absoluto. C. Permitiu que a indústria de construção de termômetros aperfeiçoasse as escalas. Aconteceu pela necessidade de o homem comparar qual objeto estava quente ou frio. E letra E. Tornou difícil ao homem adquirir conhecimentos para aperfeiçoar a construção de escalas. Galera, só alguns comentários. A letra A facilitou a leitura da quantidade de energia transferida. Ninguém lê calor, então já está errada a A. B. Permitiu medir temperaturas mais baixas que o zero absoluto? É impossível isso, tá? C. Permitiu que a indústria de construção de termômetro aperfeiçoasse as escalas? Não. A sensação de quente ou frio não tem nada a ver com o aperfeiçoamento das escalas. D. Aconteceu pela necessidade do homem comparar qual objeto estava quente ou frio? Sim, sim. Quente, energia térmica maior. Frio, energia térmica menor. E aí, essa comparação tem a ver com o nível de energia. Portanto, letra D. Ah, é um absurdo, né? Tornou difícil ao homem adquirir conhecimentos para aperfeiçoar. Por que tornaria difícil? Então, realmente uma questão muito interessante, letra D. Só lembrando que temperatura é a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo. Quando o corpo está quente, tem maior temperatura, mais energia térmica. E quando está frio, menor temperatura, menos energia térmica. Um corpo não tem calor. O que ele tem é energia térmica quando quente e energia térmica alta quando quente e energia térmica baixa quando frio. É por este motivo que é a letra D. O desenvolvimento do termômetro e das escalas aconteceu pela necessidade de saber quem estava quente ou quem estava frio. Questão muito interessante e o Sol manda um alô para você. Questão número 2, muito boa questão da Unifesp. O que é que ela diz? Quando se mede a temperatura do corpo humano com um termômetro clínico de mercúrio em vidro, procura-se colocar o bulbo do termômetro, ou seja, onde está a maior concentração de mercúrio, em contato direto com as regiões mais próximas do interior do corpo e manter o termômetro assim durante algum tempo, antes de fazer a leitura. Esses dois procedimentos, ou seja, colocar o bulbo do termômetro em contato direto com regiões mais próximas do interior do corpo, por exemplo, a axila, e o segundo procedimento, demorar um pouquinho com o termômetro naquele local. Por que esses dois procedimentos são necessários? Eu vou deixar você pensar, tá? Seria por causa da letra A? Leia aí a letra A.
Leia a B agora. C. Tá lendo, né? Ao vivo. E a D? E a E? E aí, gente? Qual vai ser a correta? Parabéns, letra A. O que é que o termômetro faz? Lei zero da termodinâmica. Equilíbrio térmico, né? O equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos. No caso do termômetro clínico de mercúrio. Porque o de infravermelho não, né? E por que demanda sempre algum tempo para que a troca de calor entre o corpo e o termômetro seja efetiva? Demora um tempo para que a energia vá da temperatura maior para a temperatura menor. A questão fala especificamente do termômetro de contato. Por isso que ele diz só é possível quando há contato direto. Letra A. Belíssima questão. Tá aí o nosso termômetro clínico de mercúrio, mas também poderia ser um digital de contato, né? O digital de contato, ele tem a mesma função do termômetro clínico de mercúrio. Ambos ficam em contato com o corpo. Muito bem, Carlos. Questão número 3, maravilhosa, gente. Questão que vai buscar um pouquinho do LHC, né? Já sabe o que é isso? É o grande colisor de partículas que permite recriar as condições iniciais do Big Bang. As partículas vão correr, ou seja, se movimentar uma de encontro às outras, em um túnel de 27 quilômetros de extensão entre a Suíça e a França, gente, que tem algumas partes resfriadas a incrível temperatura de menos 271,25 graus Celsius, bem próximo ao zero absoluto, né? Os resultados oriundos dessas colisões, entretanto, vão seguir pelo mundo todo, já estão seguindo aí, né? Já teve os resultados já foram apresentados. A grade desse colisor, o LHC, terá 60 mil computadores. É o quê, professor? O objetivo da construção do complexo entre a França e a Suíça custou 10 bilhões de dólares e é administrado pela CERN, uma organização europeia de pesquisa nuclear. É revolucionar a forma de se enxergar o universo. Entendi, cara. Tá aí o grande colisor de partículas, né? Imã gigantesca instalada em uma das cavernas do LHC. Porque também trabalha com eletromagnetismo, tá, gente? A máquina mais poderosa do mundo. É, professor, tô entendendo aí, viu? E aí, gente, a temperatura citada lá no texto, né? Menos 271,25. Se eu quiser saber ela em Fahrenheit e em Kelvin, quais seriam os valores? Então eu preciso usar aquelas expressõezinhas que nós demonstramos por teorema de Thales, né? Você lembra das expressões que são essas aqui? Primeiramente, vamos transformar para Fahrenheit. Então, se eu pegar a temperatura em Celsius, menos 271,25, quanto será em Fahrenheit? Vou pegar essas duas primeiras aqui, ó. É só substituir. Vamos lá? Se θc é menos 271,25, dividido por 5, é igual a θf menos 32 por 9. Essa divisão aqui dá menos 54,25. Esse 9 que está dividindo vai multiplicar os 54,25. Então vai ficar θf menos 32 menos 488,25. Passa esse menos 32 mais para o outro lado. Quando você faz isso, conserva o sinal do maior e subtrai a temperatura de menos 271,25 graus Celsius. Em Fahrenheit vale menos 456,25 graus Fahrenheit. Vamos transformar agora de Celsius para Kelvin, pegando a primeira e a terceira. Já sabemos que eu posso simplesmente cancelar o 5, né? E dizer que θc é igual a T menos 273. Passou somando para o outro lado, eu já sabia, né, gente? Qualquer temperatura em Celsius, se eu quiser em Kelvin, é só somar 273. Quando eu somar, 1,75 Kelvin. Nunca esqueça disso. Celsius para Kelvin, basta somar 273. Portanto, valores aproximados aí, letra B de bola, porque Fahrenheit deu menos 456,25 e a Kelvin 1,75. Esses são os valores mais próximos. Letra B de bola. Questão número 4. Já viu um lugar frio, Carlão? Essa 4 traz isso pra gente aí, ó. O lugar mais frio do mundo. Ainda existe um lugar na Terra onde o homem jamais pisou. Ele se chama Ridgway, Cordilheira A em inglês. Fica a 4.000 metros de altitude, 30% mais alto que a cidade de La Paz, na Bolívia, e está a 600 quilômetros do Polo Sul. Mas a principal característica desse lugar, que acaba de ser revelado por imagens de satélite, é outra.
Cordilheira A é o ponto mais frio da face da Terra, com temperatura média de 70 graus Celsius negativo. Até então, acreditava-se que o lugar mais frio do mundo é o Lago Vostok, seria o Lago Vostok na Antártida, que chegou a registrar 90 graus Celsius negativo. Mas lembre que aquele valor é a média, né? Mas isso foi uma exceção. Na média, a Cordilheira A é muito mais fria do que o Lago Vostok ou qualquer outro lugar conhecido. Afirma Will Sanders, astrônomo da Universidade de New South Wales e descobridor do lugar. Que legal, né, gente? Essa questão adaptada aí da revista Super Interessante, tá? A estação de pesquisa de Davis, no território australiano, nas proximidades dessa cordilheira. Muito bem, cara. Diferentemente de nós, que usamos a escala de temperatura Celsius, já dissemos isso, né? Os americanos utilizam Fahrenheit. Então, se esse texto fosse dirigido a estudantes americanos, como é que eu expressaria os 70 graus Celsius negativos do texto? Ou seja, como é que eu transformo menos 70 graus Celsius para Fahrenheit? Você já sabe, é só usar a formulazinha que relaciona Celsius e Fahrenheit. Então, bora comigo. Para a temperatura de menos 70 graus Celsius, lá vou eu. Menos 70 sobre 5 é igual a θF menos 32 sobre 9. Ao dividir 70 por 5 dá 14, menos 14. E o que é que eu vou fazer com esse 9, Carlos? Vai multiplicar o menos 14. Menos 14 vezes 9, menos 126. Tá vendo o menos 32 aqui? Passa positivo, né? Então, menos 126 mais 32, conserva o maior e subtrai 126 de 32. Menos 94 graus Fahrenheit, letra E. Tá escutando aí uma playlist, assistindo a aula, a musiquinha lá no fundo? Eu tô com forró das antigas aqui e ministrando aula para vocês, gente. Faz aquilo que você gosta, não transforma essas aulas em um tormento, não. Transforme em uma ponte para o seu sucesso. Tá legal? Conte comigo. E vamos lá, uma questão agora de escolas militares. Muitos alunos participam do projeto de escolas militares. Vem lá do Alfa. 2 termômetros idênticos, cuja substância termométrica é o álcool etílico, um deles está graduado na Celsius e outro na Fahrenheit. Estão sendo usados simultaneamente, ao mesmo tempo, por um aluno para medir a temperatura de um mesmo sistema físico, no laboratório de sua escola. O aluno observou que existe um único valor numérico de temperatura em que a altura da coluna líquida foi igual nos 2 termômetros. Ou, em outras palavras, existe um valor que tanto na Celsius como na Fahrenheit registram a mesma altura da coluna líquida. E que valor seria esse? Está aí a relação entre Celsius e Fahrenheit. O enunciado deixa claro que se registrou a mesma altura da coluna líquida é porque no Celsius e na Fahrenheit vão estar registrando a mesma temperatura. θF sobre 5 é igual a θF menos 32 sobre 9. Passa multiplicando 9 θF e 5 vezes θF menos 32. Observe que se θC é igual a θF, eu botei θF aqui, né? Então, 9 θF é igual, distributiva, 5 θF, 5 vezes menos 32, menos 160. Então, esse 5 θF que está positivo vem negativo. Menos 160 fica lá. 4 θF é menos 160. Passa o 4 dividindo, menos 40 graus Celsius. Este é o único valor que tem o mesmo valor numérico quando estão na mesma altura da coluna nível. A questão disse, gente, que o valor na escala Celsius e o valor na escala Fahrenheit coincidiram para a mesma altura da coluna de Mercúrio. Só tem um valor que isso é possível. Se você usar menos 40 na escala Celsius e usar menos 40 na escala Fahrenheit, dá o mesmo valor aqui. Por isso que isso vai corresponder à mesma altura do nível de energia. Então, menos 40 seria aí, né? Faltou colocar a alternativa correta, seria a letra C. Muito bem, Carlos. Menos 40, letra C nessa questão. Galera, infelizmente, tivemos uma situação assim bem triste, né? Que ocorreu aí com 10 meninos no Ninho do Urubu, lá do time do Flamengo. E aí tem uma questão para a gente ter uma ideia dos efeitos da temperatura no corpo humano, mas vamos comentar só a física da questão. Sonhos sob chamas. Tem até um documentário aí na Netflix, tá certo? Na madrugada da sexta-feira, do dia 8 de fevereiro de 2019,
10 sonhos deixaram de existir sobre as chamas do Ninho do Urubu, centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo no Rio de Janeiro. Eram adolescentes, aspirantes a craques de futebol, que dormiam no alojamento do clube e foram surpreendidos pelas chamas advindas de um aparelho de ar-condicionado, que em poucos minutos fizeram a temperatura local atingir valores insuportáveis ao ser humano. Essa temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit, variando o seu dobro, adicionado de 14 unidades. Grave isso. Com base nos dados fornecidos, qual é o valor na Kelvin? Atenção, gente. Toda vida que se falar em valor absoluto da temperatura é Kelvin. Isso é importante, tá? Valor absoluto da temperatura, por definição, é em Kelvin. Então, ele quer o valor em Kelvin. Então, para responder a questão, gente, a gente tem que entender o português do enunciado. Muitos alunos se atrapalharam aqui. Por que é que a temperatura em Fahrenheit é o dobro da Celsius mais 14? Lá no texto da questão foi dito isso aqui, tá? O que é que foi dito no título da questão? Volta aí para o enunciado. Essa temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit valendo o seu dobro. Seu dobro está fazendo referência a Celsius. Olha o português, de novo. Essa temperatura na escala Celsius tem a sua correspondente na escala Fahrenheit valendo o seu dobro, está fazendo referência ao Celsius, adicionado de 14. Então, 2 vezes Celsius mais 14 da Fahrenheit. Viu como o português engana aí? Pois é, gente. Então, agora eu vou usar a expressão que relaciona Celsius e Fahrenheit. θc sobre 5 é θf menos 32 sobre 9. Vamos substituir θf por 2θc mais 14 aqui. Coloquei dentro do parênteses, tá vendo? Então ficou θc sobre 5 é igual 2θc mais 14 menos 32. Eu conservo o sinal do maior aqui, que é menos, né? E faço a diferença 32 e 14. Então ficou θc sobre 5 é 2θc menos 18 sobre 9. O 9 multiplica o θc e o 5 vai multiplicar e tem que colocar o parênteses, porque o 5 está multiplicando uma parcela de 2 termos. Então, 9θc é igual a 5 que multiplica, dentro do parênteses, 2θc menos 18. Então, com muito cuidado, o lado esquerdo 9θc, o lado direito, propriedade distributiva, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes menos 18 é menos 90. E agora o que é que eu vou fazer? Vou passar 9θc para o segundo membro, menos 90 para o primeiro membro. Então, θc é igual a 90. Achei o valor na escala Celsius. Mas preste atenção. Ele pediu em Kelvin. Quando ele fala em valor absoluto, é em Kelvin. Como é que eu transformo de Celsius para Kelvin? É só somar 273. 90 mais 273 dá 363 Kelvin. Se eu quisesse o valor em Fahrenheit, que não pediu, era só pegar 90 e substituir aqui, né? Daria 194. Então, alternativa correta, letra D. Questão muito interessante do ponto de vista físico. Questão número 7, agora vamos para o Nordeste. Universidade Federal da Paraíba. Durante a temporada de férias, na casa de praia, em certa noite, o filho caçula começa a apresentar um quadro febril preocupante. A mãe, para saber com exatidão a temperatura dele, usa um velho termômetro de mercúrio, né? Aquele que entrou em desuso em 2019, que não mais apresenta com nitidez os números referentes à escala de temperatura em graus Celsius. Para resolver esse problema e medir, aferir é medir, né? Com precisão a temperatura do filho, a mãe decide graduar novamente a escala do termômetro, usando como pontos fixos a temperatura do gelo e do vapor da água. Já sabemos que o gelo, ao nível do mar, é 0 graus Celsius. E o vapor d'água, a ebulição da água, é 100 graus Celsius. E esses valores, quando a gente faz uma função termométrica com altura, é 5 centímetros para o gelo, equivalente a 0 graus Celsius, e 25 centímetros para o vapor, equivalente a 100 graus Celsius. Muito bem. Com essas aflições, medições em mãos, a mãe coloca o termômetro no filho e observa que a coluna de mercúrio para de crescer quando atinge 13 centímetros. Ele quer saber qual é a temperatura do filho para essa situação. Então, vamos esquematizar o que está acontecendo, né, gente? Para 5 centímetros, fusão do gelo, 0 graus Celsius. Para 25 centímetros, ebulição da água, 100 graus Celsius. Para H igual a 13, qual seria a temperatura θ? É só fazer Tales.
Segmento menor está para maior, segmento menor está para maior. Como H é 13, lá vou eu. 13 menos 5 está para diferença maior, 25 menos 5. Lado direito, θ menos 0, segmento menor, está para 100 menos 0. Então, repetindo, gente. Para a altura 13, qual é a temperatura? É isso que ele quer. Então, aqui em cima ficou, pode cortar 5 com 5? Pode não, porque tem um sinal menos. Ficou 8, 25 menos 5 é 20. Θ sobre 100. O que é que eu vou fazer aqui? Vou dividir por 20, que fica mais fácil. Ao dividir por 20, aqui fica 1. Então, vai ficar só 8 do lado esquerdo, né? E aqui, 100 por 20 é 5. Passo 5 multiplicando, o menino está com febre. 40 graus Celsius, letra A. Tá aí, cara. Gostei da questão. Questão muito boa, né? Questão número 8. Antônio. Olha aí, Antônio. Belém do Pará. Estamos com a gente, Antônio? Dessa vez vai dar, né? 2024, medicina com você, futuro médico aí do Pará, viu? Conta comigo. Antônio, estudante de física, deseja relacionar a escala Celsius com a escala do seu nome. Antônio criando uma escala. Fantástico. Para isso, ele faz leituras de duas temperaturas com termômetros graduados, um em graus Celsius e o outro na escala Antônio. Assim, ele monta o gráfico abaixo. Então, esse gráfico me diz o quê? Quando a temperatura em Celsius é 40, a temperatura em Antônio é 0. Não entendi. Toda vida que um ponto está em cima do eixo X, o Y é 0. Então, como o X é graus Celsius, quando for 40 graus Celsius, o Y, que é Antônio, vai ser 0. Então, quando o θc é 40, Antônio é 0. Quando a escala em Celsius é 90, Antônio é 100. Muito bem, Carlos, entendi. Ele quer que você encontre a função termométrica, né? A função termométrica entre a temperatura de Antônio, que está no eixo Y, e a escala Celsius, que está no eixo X. Então, é uma questão que poderia ser também uma questão de função polinomial do primeiro grau em matemática. Então, vamos comigo. Então, vamos agora transformar o gráfico em um sistema de escalas, uma ao lado da outra, como a gente fez. Então, como eu comentei com vocês, né, gente? Quando a escala Antônio for 0, Celsius é 40. Aqui o verde, ó. Atenção. Quando eu marco em cima do Celsius 40, é porque o Y, que é Antônio, é 0. Então, quando Antônio é 0, Celsius é 40. Esse outro ponto aqui em cima, ó. Quando Antônio for 100, Celsius é 90. Esse outro ponto. Então, gente, o meu gráfico se transformou em algo que eu já fiz hoje. Uma relação entre uma escala e outra. Eu posso transformar o gráfico em retas paralelas para usar Tales. Então, para uma escala Antônio, quanto é a escala Celsius? Pronto, gente. Então, transformei o gráfico em teorema de Tales. Você consegue fazer isso? Então, de novo, quando C for 40, A é 0. Marquei em cima do C, o A é 0. Quando C é 90, A é 100. E agora, se tiver A de um lado, quanto é C do outro? Isso aqui você já sabe fazer, né, gente? Teorema de Tales. Segmento menor, A menos 0, está para o segmento maior. E do lado direito, C menos 40, que é o segmento menor, está para 90 menos 40. Está aqui de lado, ó. A menos 0 está para 100 menos 0. E do lado de cá, C menos 40 está para 90 menos 40. Então, do lado direito, A menos 0 é A, 100 menos 0 é 100. Não posso cortar 40 com 40, C menos 40 está para 50. Opcional, dividir por 50 os dois lados fica mais fácil. Aqui fica 2 e aqui, como fica 1, ficou só C menos 40. O que é que eu vou fazer agora com esse 2? Multiplicar C menos 40, tem que botar o parênteses. Então, 2 multiplica C, fica 2C. 2 multiplica menos 40, fica menos 80. Está aí, A é igual a 2C menos 80. Queria falar um pouquinho mais sobre a questão, né? Vamos ver por que está acontecendo isso. Galera, fusão do gelo na escala Antônio seria quanto? O que é a fusão do gelo na escala Antônio? Se Celsius for 0, por que vai dar menos 80? Vamos substituir aqui, ó. Essa não é a função entre Antônio e Celsius? Então, quanto é que vale a fusão do gelo na escala Antônio? Quando C for 0, quanto é que vai valer? Por que dá menos 80? Substitui C por 0. 2 vezes 0 menos 80. Deu menos 80, está aqui, ó. E quanto seria a ebulição da água na escala Antônio? Vamos substituir C por 100. Se você substituir C por 100 aqui, ó, substitui C por 100. 2 vezes 100 menos 80. 200 menos 80 deu 120. Tá aí, gente. O valor em azul seria a fusão do gelo na escala Antônio, para C igual a 0, depois que você monta a função. E a ebulição da água na escala Antônio seria 120, quando você substitui, olha o mouse, C por 100. Tá bom? Interessantíssimo, né, Carlos?
Obra-prima, questão lá da UFU. Gente, que questão maravilhosa essa 9. Um estudante monta um dispositivo termométrico utilizando uma câmera contendo um gás e um tubo capilar em formato de U, cheio de mercúrio, conforme mostra a figura. O tubo é aberto em uma de suas extremidades que está em contato com a atmosfera. Inicialmente, a câmara é imersa em um recipiente contendo água e gelo em infusão. Gelo em infusão, já sabemos que se for na escala Celsius, é 0 graus Celsius. Sendo a medida a altura da coluna de mercúrio de 2 centímetros. Então, parecido com aquela do menino que estava com febre, quando é 0 graus Celsius, né, a altura é 2 centímetros. Em um segundo momento, a câmara é imersa em água em ebulição e a medida da altura H da coluna do mercúrio agora é de 27 centímetros. Se a temperatura da água em ebulição for 100 graus Celsius ao nível do mar, a altura é 27 centímetros. O estudante, a partir dos dados obtidos, monta uma equação que permite determinar a temperatura do gás a partir da altura em centímetros. E aí ele dá aquela observação que já suspeitávamos. Fusão do gelo 0 graus Celsius, que equivale a 2 centímetros. Ebulição da água 100 graus Celsius, que equivale a 27 centímetros. O que a questão deseja, cara? Igualzinho à questão anterior. Ele quer que você encontre uma relação entre a temperatura e a altura. Uma função termométrica da temperatura em função da altura. Então, para fazer a questão, já sabemos, né? Para a altura de 2 centímetros, fusão do gelo é 0 graus Celsius. Para a altura de 27 centímetros, ebulição da água 100 graus Celsius. Então, para H, temperatura é θ. Vamos fazer? Teorema de Thales. Pequenininho está para o maior. Pequenininho está para o maior. Então, vem comigo, Carlos. H menos 2 do lado esquerdo está para 27 menos 2. Olha o mouse. Θ menos 0 está para 100 menos 0. Então, do lado esquerdo, H menos 2 está para 25. Do lado direito, θ menos 0 é θ. 100 menos 0 é 100. O que é que eu posso fazer? Dividir por 25, porque facilita, né? Então, H menos 2 dividido por 1 dá H menos 2. 100 dividido por 5, 25 dá 4. Então, o que é que eu faço agora? Esse 4 que está dividindo, multiplica H menos 2. E distributiva, 4 vezes H é 4H. 4 vezes menos 2, menos 8. Daí, a temperatura depende da altura. Vamos ver se é verdade. Se H for 2, substitui H por 2. 4 vezes 2, 8 menos 8, deu 0. Bateu. Se H for 27, 4 vezes 27, 108. Menos 8, 100. Bateu. Olha que legal. Você, depois que monta a função, você pode tirar a prova substituindo um valor e achando outro. Aí, cara, gostei, viu? Show de bola! Letra C. Maravilhosa a questão, né? Questão número 10. Ei, gente, aquecimento global, viu? Tá quente? Santa Cruz, Rio Grande do Norte, onde eu tô gravando a aula, gente, a temperatura tá pegando fogo, como diz o Matuto. Questão número 10. O UERJ. No mapa acima está representada a variação média da temperatura dos oceanos em um determinado mês do ano. Ao lado encontra-se a escala em graus Celsius, utilizada para a elaboração do mapa. Determine em graus Kelvin o módulo da variação entre a maior e a menor temperatura. Então, gente, os valores estão em Celsius e ele quer a variação na escala Kelvin. Ei, mas peraí. A variação em Celsius não é igual em Kelvin? Não é isso. Não tem que somar 273, não. Não. Ele está pedindo variação, gente. Se pedir variação, não precisa somar 273. A variação que você fizer em Celsius é a mesma em Kelvin, porque elas têm 100 divisões. Grave isso. Se pedir variação, não precisa transformar. É só fazer a variação em Celsius e transformar, aliás, e dizer que é a mesma em Kelvin. Vamos explicar melhor, né, cara? Vou mais devagar, cara. Qual é a maior temperatura que você está vendo aqui? Está aqui em cima, gente. Consegue ver? 4,5. Qual é a menor temperatura? Consegue ver aqui? Menos 3,5. Essa variação de temperatura em Celsius é a mesma em Kelvin. Faz a variação. 4,5 menos 3,5. Cuidado. Essa variação dá 8 graus Celsius. É só somar 273. Não, gente. Calma. Variação em Celsius é a mesma em Kelvin. Você não precisa somar 273. A variação em Kelvin é igualzinha em Celsius, também 8. Se você quiser complicar, você poderia transformar 4,5 graus Celsius para Kelvin. Poderia transformar menos 3,5 para Kelvin e fazer a diferença. Daria 8 do mesmo jeito. Mas concorda que você estaria complicando?
Então, mais uma vez, variação em Celsius é a mesma em Kelvin. Portanto, 8 Kelvin seria a alternativa letra E. E muito doido na bateria, Carlão! Ai, gente, é nessa animação, é nessa alegria, muito feliz por estar com vocês aqui nessas aulas, viu? Questão número 11, Mackenzie. Um turista brasileiro sente-se mal durante a viagem e é levado inconscientemente a um hospital. Ele está dizendo que é uma viagem aos Estados Unidos. Eu acho que faltou aí. Mas você entendeu, é durante uma viagem. Após recuperar os sentidos, sem saber em que local estava, é informado que a temperatura do seu corpo atingira 104 graus. Ah, está pegando fogo. Calma. Mas que já caíra de 5,4 graus. Então, gente, é lógico que o cara não está com 100 graus, porque senão está pegando fogo. Isso aí deve ser a escala Fahrenheit, né? A gente já viu na teoria. 104 graus, quando se fala em temperatura do corpo humano, é equivalente a 38, 39, 40 na Celsius, não é isso? E a questão diz que essa temperatura variou de 5,4 graus na Fahrenheit. Passado o susto, percebeu que a escala termométrica utilizada, como já suspeitávamos, era Fahrenheit. Ele quer saber qual foi a variação na Celsius. Como assim, professor, variação? Gente, se algo caiu, variou de 5,4, é porque está se falando de variação. Não é questão para fazer θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Não. É questão de variação de temperatura. Vamos relembrar? Quando a gente trabalha com variação, ó, variação em Celsius está para a diferença 100 menos 0. Variação em Fahrenheit está para a diferença 212 menos 32. E variação em Kelvin está para a diferença 373 menos 273. Ajeitando fica variação em Celsius está para 100, Fahrenheit para 180 e Kelvin para 100. Divido tudo por 20. Variação em Celsius está para 5, variação em Fahrenheit está para 9 e Kelvin está para 5. Lembra que na questão anterior a gente já sabia que a variação em Celsius é a mesma em Kelvin, porque ambos dividem 5? Só que nessa questão eu quero transformar a variação de Fahrenheit para Celsius. Então, o que é que eu vou fazer? Bora lá. Uma variação de 5,4 graus Fahrenheit em Celsius é quanto? É menor, né, gente? Porque a escala Fahrenheit está para 9 e a Celsius está para 5. 9 é maior que 5. Então, se você substituir 5,4 graus Fahrenheit, você entendeu por que 5,4? Porque a escala que medir a temperatura do rapaz foi Fahrenheit. Quando ele disse que variou de 5,4, é a variação em Fahrenheit que foi 5,4. Quanto está em Celsius? É só jogar na fórmula. Ó. Variação em Celsius está para 5, 5,4 está para 9. Aí eu faço o produto cruzado. 9 delta θc, 5 vezes 5,24, 5 vezes 5,4 dá 27. Passo o 9 dividindo. 27 por 9, então conclusão. Uma variação de 5,4 graus Fahrenheit equivale a uma variação de 3 graus Celsius. Ou 3 Kelvin. Letra B de bola. Gostei, viu, cara? Olha, gente. Obra-prima essa questão da Mackenzie, viu? Questão lindíssima essa da Mackenzie. Os termômetros são instrumentos utilizados para efetuarmos medidas de temperatura. Os mais comuns se baseiam na variação de volume sofrida por um líquido considerado ideal, contido no tubo de vidro, cuja dilatação é desprezada. Ele pode estar falando do termômetro clínico de mercúrio, né? Num termômetro em que se utiliza mercúrio, vemos que a coluna desse líquido sobe cerca de 2,7 centímetros para um aquecimento de 3,6 graus Celsius. Então, para uma variação de 3,6 graus Celsius, a altura varia de 2,7 centímetros. Se, no entanto, a escala termométrica fosse a Fahrenheit, para um aquecimento de 3,6 graus Fahrenheit, a coluna subiria a mesma coisa. Não. A variação em Celsius está para 100. Em Kelvin está para 180. Calma. Como é que a gente vai fazer essa belíssima questão da Mackenzie? Já sabemos que isso é verdade, né, gente? A variação em Celsius está para 5, Fahrenheit está para 9 e Kelvin está para 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nessa questão, gente, é saber de quanto é uma variação de temperatura em graus Celsius equivalente a 3,6 graus Fahrenheit. Porque, veja, ele disse que quando variou de 3,6 graus Celsius, subiu de 2,7 centímetros. Aí depois ele disse, e se fosse 3,6 graus Fahrenheit? Então, meu primeiro passo é,
3,6 graus Fahrenheit equivale a que variação na Celsius? Então, bora. Variação em Celsius está para 5, Fahrenheit está para 9. Então, 3,6 em Fahrenheit está para 9 aqui. Vou fazer o produto cruzado. 9 delta teta C é 3,6 vezes 5. Isso aqui dá 18, quando dividir por 9, 3,6 graus Fahrenheit equivale a uma variação de 2 graus Celsius. E por que eu fiz isso? Porque o enunciado me disse que uma variação de 3,6 graus Celsius está para 2,7 centímetros. Então, 2 graus Celsius, que é a mesma coisa de 3,6 graus Fahrenheit de variação, equivale a quanto? Ou seja, eu tive que transformar a variação de Fahrenheit para Celsius para trabalhar com a mesma unidade na proporção. 3,6 graus Celsius equivale a 2,7 centímetros. 2 graus Celsius, para ficar na mesma temperatura de variação, equivale a quanto? Se eu botasse aqui Fahrenheit, não poderia, porque uma está em Celsius e outra em Fahrenheit. Percebeu porque eu tive que fazer isso? Agora é só fazer a proporção, gente. 2,7 centímetros está para 3,6 graus Fahrenheit. X, que variação estaria para 2 graus Celsius? Então, o que é que eu faço aqui? Produto cruzado. 3,6x é igual a 2,7 vezes 2. 3,6x é 5,4. Ao dividir 5,4 por 3,6, 1,5 centímetros. Que questão maravilhosa, letra E. Gostei, viu, Carlos? Questão número 13. Muito interessante também essa questão teórica. O texto a seguir foi extraído de uma matéria sobre congelamento de cadáveres para sua preservação por muitos anos, publicadas no jornal Estado de São Paulo. Após a morte clínica, o corpo é resfriado com gelo. Uma injeção de anticoagulantes é aplicada e um fluido especial é bombeado para o coração, espalhando-se pelo corpo e empurrando para fora os fluidos naturais. O corpo é colocado numa câmara com gás nitrogênio, onde os fluidos endurecem em vez de congelar. Assim que atinge a temperatura de menos 321 graus, o corpo é levado para um tanque de nitrogênio líquido, onde fica de cabeça para baixo. O cara morreu umas 5 vezes aí, não foi, gente? Muito bem. Tá aí, né, uma foto real da situação. Na matéria, não consta a unidade de temperatura. De fato, né, ele fala que é só menos 321 graus. Vamos imaginar que esse valor esteja correto e que pertence a uma das escalas, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit. Pode-se concluir que foi usada aqui escala? Será que é A? Kelvin, pois trata-se de um trabalho científico e essa é a unidade adotada no sistema internacional? Será que é Fahrenheit, por ser um valor inferior ao zero absoluto e, portanto, só pode ser medido nessa escala? Será que é a C? Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura? Será que é a D? Celsius, pois só ela tem valores numéricos negativos para indicação de temperaturas? Ou é a E? Celsius, por tratar-se de uma matéria publicada em língua portuguesa e essa ser a unidade adotada oficialmente no Brasil. Gente, belíssima questão. Então vamos aos comentários, né? Repetindo a nossa teoria. O zero absoluto é aquele estado físico teórico em que cessaria a agitação molecular. Teórico porque a física moderna impossibilita isso. Ele corresponde a 0 Kelvin. Então, o menor valor possível de ser atingido de temperatura para um corpo é 0 Kelvin, menos 273 graus Celsius ou menos 459,4 graus Fahrenheit. Bom, então, o que é que diz a questão, né, gente? Na matéria não consta da temperatura usada, menos 321 graus. Olha para cá, gente. Menos 321 não pode ser Kelvin. Kelvin só admite valor positivo. Não pode ser Celsius. O limite mínimo na Celsius é menos 273. Mas o limite mínimo na Fahrenheit é menos 459,4. Menos 321 estaria aqui. Tem que ser necessariamente Fahrenheit. Pronto, gente, já ajeitei aqui menos 321 graus Fahrenheit. Portanto, letra correta, B, C de casa. Fahrenheit, pois as escalas Celsius e Kelvin não admitem esse valor numérico de temperatura. Gente, essa temperatura não pode estar inferior ao zero absoluto. Por isso que é a letra C. Nunca desista dos motivos que te fazem sorrir. Conte comigo para a realização desse sonho. Objetivos atingidos na aula de hoje. Até a próxima.